R$ 1.000 por dia, sem precisar sair de casa, trabalhando do seu jeito, sem patrão chato enchendo seu saco. Mó paz. Isso não é papo de guru da internet. É a realidade de ter as suas contas pagas, a geladeira cheia e a liberdade de decidir onde o seu tempo e o seu dinheiro vão. Você quer ver na tela do meu computador como que eu fiz exatamente isso, não em um mês, mas ontem, hoje, antes de ontem, todos esses dias, em apenas 10 minutos? É claro. Se essa ideia te interessa, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, mapa da pressão. Porque o que eu vou te entregar agora é puro ouro. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te dar o passo a passo completo, mastigado, para você copiar e, quem sabe, transformar essa mesma realidade na sua realidade. Sabe aquela sensação que dá um frio na espinha quando você abre o gráfico e não tem a menor ideia do que vai acontecer, onde que o preço vai parar? É como entrar numa selva sem bússola e sem mapa. Você clica em compra e o mercado ele desce como se estivesse vindo em um derretimento de preço. Até como se soubesse que você fez uma entrada ali de compra na alta. Aí você tenta uma venda e, por obra do destino, o mercado começa a disparar para cima. É frustrante, né? Eu sei bem o que é isso porque eu também passei 2 longos anos quebrando meu capital, vendo meu dinheiro ir pro ralo, literalmente, achando que era o indicador que eu estava usando, até mesmo a corretora, ou a sorte que eu não tinha e que nunca vinha para mim. Mas a verdade é que o problema não era indicador errado, nem corretora, payout, não era nada disso. Era simplesmente a falta de um mapa claro de pressão. Um mapa que me mostra ou mostrasse onde o mercado ele realmente está agindo, não onde eu achava que ele estava. E quando eu finalmente entendi que o preço ele respeita essas regiões de força e não a minha intuição ou um palpite aleatório meu, tudo mudou. Foi um divisor de águas que literalmente me tirou do ciclo vicioso de perdas e me colocou no caminho da consistência. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Mas WM, como que a gente constrói esse mapa? E é bem mais simples do que você imagina. Primeiro você tem que abrir a sua conta na corretora que a gente está aqui operando, que tem um copy trade, tá? Na Metago. Então vai na descrição desse vídeo aqui, depois que você aprender, lógico, faz tua conta, vem aqui nas 3 listas em copy trade e só copiar o Magnata WM, fechou? E aí você vai abrir o gráfico, vai colocar ele para M1, tá? Aqui ó, no canto superior esquerdo, vai colocar ele para 1 minuto e pode apagar todo e qualquer indicador que tiver aí na sua tela, tá? Para você que está iniciando, esses indicadores só vão te confundir. Mais para frente, você pode utilizá-los para ter como confluência, mas agora fica só nas ferramentas gráficas. Agora, o que você vai precisar olhar são as sombras das velas. Sim, essas linhas aqui fininhas, tá? Essas linhazinhas que mostram os extremos que o preço alcançou e depois recuou. E onde você vê 3 ou mais sombras dessas, ou até mesmo tocando no mesmo nível o corpo, ou seja, como se tivesse uma parede invisível ali, você vai marcar um retângulo, tá? Um retângulo assim como esse. Tem várias ferramentas que você pode utilizar aqui dentro mesmo, até mesmo um marca-texto, tá? Não precisa ser um retângulo bem feito de fato, mas que você consiga identificar que aquela região é a região onde tem a parede que o preço está revertendo. E isso vai acontecer várias e várias vezes, tá? Deixa eu só apagar aqui essa região que a gente marcou. Beleza, vamos um pouco mais atrás aqui, vamos ver se a gente acha um lugar desse bem bonito para vocês poderem pegar a visão. Aqui não tem, ó, aqui já está começando, hein? Mas mais para trás daqui fica mais claro vocês entenderem o que eu estou ensinando. Sabe esses lugares que você marcou, esse retângulo? Justo, aqui a gente tem uma região, uma parede invisível, tá? Da mesma forma que a gente tem aqui, a gente tem aqui também, ó, tá vendo? A gente tem essa parede invisível. Se a gente puder marcar uma linha aqui, ó. Perfeito. E o que é isso que eu marquei, WM? Isso, Magnata, é a pressão. É um ponto onde o mercado ele bateu, só que não conseguiu passar. E se o preço chegou aqui nessa região e voltou várias e várias vezes, é porque tem gente grande, tem instituições, tem volume pesado entrando nesse ponto e defendendo essa região. É como se fosse um cabo de guerra. Eu sempre uso essa analogia para vocês porque é mais fácil identificar. Imagina um cabo de guerra onde tem os compradores e os vendedores, e sempre que chega numa região tem uma parede que eles não conseguem puxar mais. E aí vem o time contrário puxando para o lado contrário. É literalmente isso. Então é literalmente isso. Você vai observar a região que o preço está lateralizado, né? Então o que é um preço lateralizado? É como se tivesse um canal de água aqui passando, ó, certo? E o preço
em zigue-zague, batendo numa região, voltando, batendo e voltando. Isso é um preço lateralizado, tá? E aí, você vai pegar justamente esses lugares, marcar a região do topo e a região do fundo, tá? Em cima e embaixo. Para você que está começando, é isso, o básico. E já eu te falo os gatilhos, tá? Para você que já utiliza isso, eu vou te dar uma ajudinha extra que você vai utilizar, que não vai complicar a tua vida, tá? Para quem gosta aí de uma confirmação adicional, você pode ligar 2 médias móveis nessa estratégia, certo? O que você vai fazer? Olha só, deixa eu ativar elas aqui. Moving Average. Vou colocar 2. Uma dessas médias você vai usar para um período de 9 velas e a outra para um período de 21 velas, tá? Então aqui em valores você vai colocar aqui, ó, 21 no período e com a cor diferente, lógico, para você se situar onde que você está, tá? Perfeito. Feito isso, magnatas, o que você vai fazer? Mesmo esquema, tá? Topo e fundo, mas você vai ter, além da confluência da chegada do preço nesse fundo ou nesse topo, o que você vai fazer? Você vai usar também as médias móveis como confluência. Então, por exemplo, vê só, por exemplo, o que vai te guiar é a linha azul, tá? Nesse caso aqui que a gente colocou a média mais rápida, é a linha azul, a média de 9, a média móvel de 9 períodos. Então, se o preço estiver trabalhando no suporte, que é o fundo, essa parte de baixo aqui a gente chama de suporte, e a nossa média móvel azul cruzar a vermelha indo para cima, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês verem. Se a média azul, cadê o vermelho? O azul, ó, se a média móvel azul cruzar a média móvel vermelha e o preço estiver aqui no fundo, isso significa uma pressão de compra, porque a média mais rápida, que é a azul, ultrapassou rompendo para cima, de baixo para cima, sempre, tá? A média vermelha, que é, aqui nesse caso, a mais devagar, de 21 velas, tá? Isso significa pressão de compra. Se for o contrário, é a mesma coisa, tá? Se a média azul cruzar de cima para baixo, isso significa pressão de venda, certo? E aí, se fizer isso e tiver em um topo, você entra com sua venda tranquilamente, perfeito? Mas para você que está iniciando, não se preocupa. É fácil identificar isso, mas pode conferir sua cabecinha caso você seja um iniciante, tá? E outra, se vai utilizar isso, se lembra que o principal aqui é o preço. É a leitura das velas e o respeito das zonas de pressão que a gente marcou anteriormente, tá? As médias vão ser só mais confluências. Então, beleza, você já tem um mapa, já identificou as regiões de pressão, o que você vai fazer? A cereja do bolo, magnatas, vai ser o nosso gatilho, tá? Então, qual que vai ser o nosso gatilho? Deixa eu marcar aqui nossa região, olha só, nossa região é essa daqui, tá? Por que não é essa aqui, magnata? Porque aqui nós tivemos 2 toques, né? É como se fosse o rompimento desse retângulo nosso aqui. É nossa região de compra, tá? A gente pode perceber que sempre que chega nessa região, vamos até abaixar um pouquinho mais ela, né? Porque tá muito gigante aqui, tá parecendo que nós marcamos foi tudo, né? A região é essa, ó, nossa região. A gente percebe que sempre que o preço chega nessa região, ele tende a elevar, né? Olha só, aqui teve a vela de comando, não foi uma elevação tão forte, aqui teve uma elevação muito boa, chegou aqui, elevação, chegou aqui, rompeu, né? Porém, é o que eu falei, teve o rompimento e o retorno, então até aqui tudo bem. Chegou aqui, o que é que vai acontecer agora? Possivelmente uma pressão de compra. Então, como a gente sabe que vai acontecer isso, o que eu vou fazer? Eu vou esperar uma confirmação, eu vou esperar o meu gatilho de entrada. E a paciência vai ser o ouro aqui, tá? Olha só, a gente tem nossa região, houve um rompimento agora também. Se o preço ele voltar nessa nossa região, né, buscando um possível pullback, um possível retorno, o que a gente vai fazer? É a nossa confirmação, certo? Que vai ter o respiro, vai ter o retorno até buscar aquele topo, tá? Você não precisa necessariamente buscar que encoste lá naquela linha, certo? Se mostrar uma força compradora boa, você já pode entrar aí a favor daquele topo, tá? A favor de buscar aquela parte de cima, da reversão. Como aqui a gente teve uma bela compradora, mas não tão forte, a gente não fez a entrada porque pode continuar com esse fluxo, né, de queda. Porém, aqui, ó, se vier uma bela compradora, a gente tem uma confirmação de uma nova alta, tá? De um fluxo de alta. Sempre lembrando que tem que trabalhar dentro do topo e do fundo, tá? Dentro desses nossos retângulos, né, de região de reversão. Aqui já está se formando uma nova região também, né? Porque temos 1, 2, 3, 4 velas trabalhando. Então também se torna uma região, certo? E da mesma forma ali em cima, olha só.
A gente tem uma região aqui que o preço ele trabalha e sempre retorna. Não é um ponto específico, pode ser um ponto específico, não vai acontecer tantas vezes. Ó, já vou entrar aqui, tá? Vou entrar com R$50, entrei até atrasado aqui, 3 segundos atrasados, mas de boa. Entrei aqui porque tivemos a nossa confirmação nessa vela de força aqui por parte dos compradores. Então, muito simples. Aqui é um operacional bem simples mesmo para você aplicar aí, né? Marca suas regiões, tá? Você pode aguardar, né, ou esperar ser uma região fixa, né, um preço fixo, que o preço vem aqui, bate nessa mesma linha e retorna, bate na mesma linha e retorna, né? Na mesma linha e retorna, mas isso aqui vai ser bem difícil acontecer, sempre vai ser uma região, né, assim como tem acontecido aqui, e basta você enxergar, começar a praticar isso, que com certeza com o tempo você está enxergando isso com mais clareza. Mas aqui você consegue perceber, né, que o preço ele vem, retorna, bate, retorna, bate, retorna. Simples, não é um zigue-zague perfeito, mas a primeira win veio, né? 92,63. Vamos fazer uns soros aqui com o nosso lucro. Não vou trabalhar durante, certo? Durante essa alta aqui. Não vou trabalhar durante, vou trabalhar somente nos extremos. Então eu vou ter a paciência justamente por isso. Eu tenho que esperar chegar nos extremos para poder fazer as minhas entradas, tá? Não vou fazer as entradas aqui durante a travessia. Poderia trabalhar uma tendênciazinha aqui, mas aqui é um vídeo de topo e fundo e não de tendências. E lógico, você pode enxergar, você tem que enxergar todas as possibilidades do mercado, magnata. Você tem que enxergar, tá? Tem que aprender a enxergar isso, porque aqui também a gente tem a oportunidade. Eu não gosto de passar tão a fundo, tão profundo esses vídeos, né, de contexto geral, que é a forma que eu opero durante o meu dia, porque às vezes, por ter muita gente iniciando, aprendendo, não vai entender, né? Porque como eu marquei primeiro aqui, ó, e não essa daqui de baixo, que eu vou rasurar, né? Se eu fizesse aqui uma entrada de venda próxima a essa região, vocês não entenderiam por quê. Porque estava bem longe, né? Tá longe daqui, ó, né? Tá longe desse nosso círculo, do nosso retângulo. Vocês não entenderiam. Mas, para quem já entende um pouco mais, olha só essa região. Tá? Então a entrada de venda aqui nessa região não seria ruim, tá bom? Mas para você que é novo, esquece esses últimos 30 segundos que eu disse, tá? Foca só no que eu tô falando de longo prazo aqui, ó. Agora aqui é a paciência, magnatas. Esperar se vai acontecer de novo aquilo, esperar se vai buscar um extremo, se não buscar, a gente fica nessa uma entrada, né? Aqui também temos uma região boa, tá, magnatas? Olha só, região boa, possivelmente vai começar a cair esse preço. Eu já vou fazer uma entrada aqui, tá? Quanto que era a entrada? 92,63. Vamos ver, vamos configurar. É pior que a gente vai perder esse time, né? Tá no final da vela, já perdemos o time. Nossa confirmação foi essa vela aqui, ó. Então perdemos o time, não vou operar com essa venda, porque nossa entrada era dentro dessa vela, né? Dentro dessa vela. Se aproximar novamente desse nosso extremo, já sabem o que nós faremos de novo, né? A gente está perdendo por time, olha só aqui, né? Outra coisa, entende que esses contextos de suporte, de resistência, de topo e fundo, de regiões, né, de pressão, eles vão existir em 1 minuto, em 1 hora, em 5 minutos, em 10 minutos, em dias. Sempre existirão lugares onde o preço respeita. Olha só aqui o que tem acontecendo, o que vem acontecendo, né? Sempre existirão lugares assim, certo? E você tem que aproveitar justamente esses lugares, tem que ter o olho bom para você perceber quando isso estiver acontecendo. Olha aqui, ó, pavio, pavio, pavio. Faz um retângulozinho ali, vê se você percebe algo, ó. Você consegue compreender? Pensa um pouquinho, olha só. A gente sabe que tá com fundo aqui, não sabe? Tem pavio aqui, pavio aqui, pavio aqui. Mas aqui também tem, magnatas, ó, pavio, pavio, pavio. Trabalhando os três na mesma região. E se a gente montar um retângulozinho aqui, a gente tem... Entendeu? Cara, eu acho isso tão espetacular. Eu acho isso muito lindo, sério. Porque o mercado ele dá muitas oportunidades. Cabe a gente começar a enxergá-las. O mercado dá muitas possibilidades. Assim como deu da venda ali agora há pouco, que eu não entrei, que a gente teria pego o IN. E possivelmente dessa alta aqui. Olha só de novo, ó. Opa, opa. Tá aparecendo nossa entrada, rompimentozinho, vela de comando muito forte. Eu gosto de entrar comprar depois dessas velas aqui, né? Quando rompe um fundo, porque é possível ser só de suspiro e aí vem a força contrária após ela. Mas, como eu não posso fazer algo sem ensinar antes a vocês, eu não vou entrar, certo? Vamos esperar aqui o nossa confirmação, porque já chegou na nossa região
do nosso retângulo, tá? Por mais que eu tenha apagado, o nosso retângulo é exatamente aqui. Vou aguardar nossa confirmação, uma velinha de reversão e aí já entro com nossa compra. Vamos aguardar, houve um rompimento aqui, possivelmente, né? Espero que respeite rompimento forte, né? Duas velas fortes, deixando muito pavio aqui na parte de baixo da vela atual, ou seja, tem comprador aqui operando, né? Tem comprador empurrando de volta esse preço, então possivelmente a vela das 17,26 vai ser uma vela compradora e às 17,27 a gente entra com a nossa primeira comprinha, né? Com a nossa segunda, na real. Vamos ver. Velinha de confirmação, hein? Velinha de confirmação aqui. Já vou entrar comprado, certo? Mesma coisa. Atingiu nossa região. Teve um rompimento, né? Teve um rompimento da região e retornou, trazendo a possibilidade de fluxo de alta agora, né? Confirmação nessa vela. Entradinha feita aí em Soros, 92,63, com os R$50 que a gente começou, mais o nosso lucro de 42, correto? É isto. Vamos lá, o objetivo é que esse preço continue em um fluxo de alta, tá? Continue não, que ele comece o fluxo de alta aqui em busca da região lá de cima, né? Do nosso retângulo que está lá em cima. Não sei se você lembra, mas ele está aqui, né? Menor que isso, mas ele está ali. São 30 segundos finais. Vamos aguardar. Aqui, quando você opera assim, desse jeito que a gente está operando, é bem mais tranquilo. Você não fica com medo de não dar certo, porque as chances de darem certo são maiores do que de dar errado nesse caso. A gente viu o que o mercado está fazendo, viu a pressão, onde que está a pressão, né, dos compradores e dos vendedores, e está operando justamente com elas. Olha aí. Coisa linda que eu paro. Poxa. Aqui eu simplesmente paro, a gente fez mais do que uma diária aí de quem normalmente trabalha, né? Assinado, isso em 10 minutos, não é isso? E lógico, eu sei que é chato falar sobre gerenciamento sempre, mas é gerenciamento que te mantém dentro do mercado, tá? Então, define o stop loss, define o take profit. Se você não sabe o que é isso, a gente está todo dia em live lá te ensinando. Hoje, inclusive, tem às 21 horas, participa lá para você aprender, tá? O link tá na descrição desse vídeo. E sempre que atingir um dos dois, simplesmente para, opera no dia seguinte, porque é o mais certo a se fazer. Se você quiser participar das nossas lives, que a gente faz todo dia, entra lá no grupo do Telegram e não esquece de deixar teu like se esse vídeo te ajudou em algo, te ensinou algo, se inscrever nesse canal e encaminhar para o seu amigo. Fechou? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Eu sou o Magnata, dia 1.